Essa paciente, estava em vigência da segunda gestação. A primeira gestação tinha sido um parto cesariano, por conta de uma desproporção cefalopélvica, né? É quando a pelve da mulher não tem uma passagem para o bebê, né? Aí o primeiro parto dela foi cesariano por conta disso. Consequentemente, o segundo também teria que ser, né? A paciente foi avaliada, foi programada uma cesariana eletiva, marcada, com um procedimento de laqueadura, né? Além do procedimento dela, ocorreram mais 5, não foi isso no dia, lá no hospital. A cirurgia foi realizada sem intercorrências, o paciente foi para a enfermaria, né? Passou o dia e a noite sem nenhuma queixa, estava sendo acompanhada com acompanhante, com a irmã na enfermaria. Durante todo o procedimento aconteceu por volta de 9 horas da manhã da quinta-feira, né? O restante do dia em que ela estava na enfermaria pós-operatória e à noite, não apresentou nenhum tipo de queixa. Todos os sinais vitais que são aferidos a cada 6 horas pela equipe de enfermagem, né? Isso é rotina dos nossos pacientes internados. Em todos os momentos, sinais vitais normais, pressão normal, saturação de oxigênio normal, frequência cardíaca normal, enfim, uma evolução típica do nosso habitual, né? Na manhã da sexta-feira, já por volta de 6h30 da manhã, né? Em torno de 21 a 22 horas após o procedimento cirúrgico, a paciente foi caminhando até o banheiro, acompanhada da irmã, que era a sua acompanhante. E no banheiro, ela teve uma pré-síncope. É como se fosse um começo de um desmaio, né? Chegou a cair no chão, foi uma queda amortecida pela acompanhante, que a segurou. Eu era um dos médicos plantonistas, de pronto fui chamado até o local. Quando cheguei, ela estava no banheiro, lá já com o pessoal da enfermagem, referindo uma forte tontura e uma falta de ar súbita, né? Quando eu toquei nela, percebi que a pele estava fria, realmente ela estava sudoreica, estava um pouco desorientada. A gente já fez a aferição dos sinais vitais no próprio banheiro, né? O pessoal da enfermagem foi bem rápido nisso, e aí a gente constatou que a pressão dela estava muito baixa. De pronto, a gente removeu a paciente ao leito e foi instituído, ela já estava com acesso venoso num braço, a gente pegou um outro acesso no outro braço e começamos a fazer uma hidratação vigorosa no intuito de subir a pressão dela. Foi colocada em cateter nasal de oxigênio, tá? Só que aí ela começou a ficar mais sonolenta e aí perdeu a consciência. Esse intervalo de tempo em que eu cheguei no banheiro até ela perder a consciência no leito deve ter sido em torno de 5 minutos. Né? E o intervalo de tempo em que ela foi colocada no leito para perder a consciência deve ter sido no máximo 2 minutos. Né? E aí, quando ela perdeu a consciência, eu já fui checar o pulso central, o pulso carotídeo, né? Coloquei aqui, já não identifiquei pulso. Então, assim, a gente fez naquele momento o diagnóstico de uma parada cardíaca. Né? De pronto, solicitei a presença do outro médico plantonista, né? Então ele já de imediato veio e a gente começou a reanimar a paciente. Qual o procedimento de reanimação? Pronto, a gente inicia massagem cardíaca vigorosa, porque como a paciente não tem pulso, a gente faz a massagem cardíaca no intuito de promover algum aporte de sangue para os órgãos nobres, para o próprio coração, para o cérebro, né? Para tentar manter a paciente viva, ter chance dela voltar da parada e não ter uma lesão permanente, por exemplo, no cérebro, ficar em um estado vegetativo, né? Ou não ter mais sangue no coração e a paciente infartar. Enfim, foi iniciada a RCP, a reanimação, com massagem cardíaca, com administração de drogas, né? Da adrenalina. Foi entubada. No segundo ciclo, eu mesmo entubei a paciente. E no quarto ciclo, esses ciclos, Tabosa, eles acontecem a cada 2 minutos. A gente faz um ciclo de 2 minutos de massagem cardíaca e aí para durante alguns segundos para checar se a paciente voltou a ter pulso central, né? Seria uma parada revertida. Ela foi entubada do segundo para o terceiro ciclo e no quarto ciclo a paciente voltou a ter pulso central, né? Então a gente conseguiu reverter essa parada inicial, tá? Porém, esse tempo em que ela voltou a ter pulso central foi mais ou menos de 2 minutos, no máximo. Ela voltou a ter uma nova parada, no caso, uma segunda parada. A gente reiniciou a reanimação e, novamente, no quarto ciclo, ela fez um ritmo cardíaco chocável, né? Esse monitoramento que eu relatei é feito também do ritmo cardíaco da paciente. A gente estava com desfibrilador no local, né? E aí, a cada
final de ciclo, em que a gente checa o pulso, a gente checa o ritmo cardíaco também, né? Põe as duas pás do desfibrilador, uma aqui na região external, a outra aqui na região pré-cordial, e tem um monitor acoplado ao desfibrilador que eu sei qual é o ritmo de parada da paciente. Alguns ritmos são passíveis de choque e outros não, né? Por isso que é importante saber qual é o ritmo de parada, para saber se a gente vai chocar ou não. O ritmo inicial da primeira parada não era um ritmo chocável. Ela voltou só com massagem cardíaca e com administração de medicamentos. Na segunda, ela fez um ritmo chocável. Foi uma taquicardia ventricular. E a gente promoveu um choque e ela voltou depois do quarto ciclo da segunda parada. Já eram 8. Né? Mas também esse tempo em que ela voltou a ter pulso central foi muito curto. Em torno de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Ela voltou já agora a ter a terceira parada. Né? E a gente deu continuidade à reanimação, dessa vez por mais 14 ciclos, só que infelizmente ela evoluiu já com critérios de morte cerebral, as pupilas não eram mais reagentes, começaram a ficar dilatadas, a gente inclusive extrapolou o tempo preconizado numa parada cardíaca, né? A gente exagerou até no intuito de tentar trazê-la de volta, mas infelizmente o desfecho foi o óbito. Eu fiquei calado, dava para ter feito intervenção, não fiz, de propósito, porque eu quero publicar isso. Isso é um documento, Sim. Né? Vale, só mais uma coisa, Tabosa. Tudo que eu relatei aqui, e inclusive de forma até mais detalhada, tá tudo isso no prontuário dela. A evolução da parada, né, foi eu que fiz. Então, todos os detalhes, inclusive detalhes técnicos, doses de medicamentos, está tudo isso registrado. O que tinha que ser feito dentro do que tem de material, o humano foi feito. Isso. Inclusive, esse evento aconteceu no final do plantão e início do outro, né? Foi na hora da troca. Nós no hospital temos 2 médicos de plantão 24 horas, né? Mas esse período aconteceu inclusive na troca de plantão em que a gente tinha um terceiro médico assistindo a parada. Então, durante essa assistência, essa parada, estavam 3 médicos. Desses 3 médicos, os 2 mais experientes, com mais tempo de hospital, e o terceiro médico era um médico, inclusive, que já foi plantonista do Hospital do Coração de Sobral. Tá? A gente tinha 3 enfermeiros, dentre eles o Cícero, que é enfermeiro emergencista do SAMU, com vasta experiência em pacientes críticos, e pelo menos uns 3 ou 4 técnicos de enfermagens também. Então, assim, em termos de recursos humanos, acredito eu que essa parada estava muito mais bem conduzida do que muitas, inclusive em outros hospitais. Tá? A gente tem um carrinho de parada na enfermaria. Então, assim, não precisou deslocar paciente até a sala vermelha do hospital, porque isso demandaria pelo menos alguns minutos, e alguns minutos são diferenciais numa reanimação. Tá? A gente tem um carrinho de parada com medicações, com material de intubação, com desfibrilador, que estava na porta da enfermaria onde a paciente estava. Então, a parte técnica humana foi feita. A outra pergunta, recurso técnico, vocês tinham na mão? Sim, é isso que eu acabei de falar. A gente tinha o carrinho de parada, que é um carrinho onde ficam medicações usadas numa parada cardíaca, onde fica o material para intubação, onde fica o desfibrilador, ele estava posicionado praticamente na porta da enfermaria. Tem coisas que são inevitáveis? Sim, infelizmente. Cícero. Só para complementar aqui, Tabosa, preconizado para um hospital do porte do nosso interior, seria apenas um carro de parada na sala de estabilização. Só que, como o doutor Ana relatou, a gente entende que os procedimentos cirúrgicos, né, eles são passíveis do risco cirúrgico de o paciente apresentar algum tipo de problemática, como foi o que aconteceu. Né? Então, vendo essa situação, a gente montou um carro de parada especificamente para as enfermarias, para que exatamente a gente não perca esse time de trazer o paciente da enfermaria para a sala vermelha, né? E aí nesse intervalo o paciente acabe agravando um pouco mais seu quadro clínico. Ou seja, tecnicamente falando, como foi sua pergunta, hoje no hospital, eu inclusive até vi alguns comentários, que eu fiquei acompanhando alguns grupos. Eu não faço parte de alguns grupos, mas não falta quem mande as mensagens para a gente. Mas só para esclarecer, o hospital está de portas abertas para receber quem está criticando, dizer que não tem material. Eu estou lá 24 horas, se for o caso, de madrugada eu vou lá e faço uma visita, tá aqui, é isso. E apresento tecnicamente para cada um entender.
até didaticamente, se for o caso. O hospital tem equipamentos. Exatamente. Até naquele dia que você estava lá, das oftalmológicas, eu apresentar a sala vermelha, hoje a nossa sala de estabilização, ela recebeu uma visita do Estado, inclusive, e vai ser validada pelo Estado, certo? E hoje a gente tem, na nossa sala de estabilização, a gente tem 2 respiradores, como eu lhe mostrei lá dentro. E temos um dentro do centro cirúrgico para exatamente esse tipo de ocorrência venha acontecer. Deixa tá? eu dizer aqui para o meu público que eu tive lá. Eu acompanhava, Leonardo, eu não lhe encontrei. Eu acho bom lhe ver, lhe cumprimentar, eu gosto muito de você. E vi o Cícero. E eu disse, poxa vida, eu estou acompanhando minha esposa. Mas eu vou aproveitar aqui e bater um papo com o Cícero. Ele estava dando bobeira, né? Estava desocupado. Cícero, como é que é aqui? Aí nós fomos olhar desfibrilador, porque para mim, que sou cronista esportivo e muitos jogos deixaram de acontecer quando foi obrigatório, pela ausência de um desfibrilador, né? Eu fui ver, fui conhecer os equipamentos e tal. E dentro desse episódio, por conta do período eleitoral, a gente viu, eu que moro no Itapajé, trabalho aqui, gosto das 2 cidades de igual modo, eu vi no Itapajé a repercussão disso de modo muito cruel contra vocês, profissionais. Depois tentaram remendar, né? Mas muita brutalidade, desumanidade contra vocês. E eu queria fazer a pergunta para os dois, olhando mesmo para a tela, para vocês responderem, para o nosso internauta e para o nosso ouvinte. O que tinha ao alcance de vocês foi feito? Sim, Tabosa. Sim. Todo procedimento cirúrgico, existe um risco cirúrgico, que varia em função de alguns parâmetros, como o tipo de cirurgia, a idade do paciente, a presença de comorbidades. Tá? A cirurgia dessa paciente era uma cirurgia de baixo risco, tá? Mas não era isenta de risco. Eu trouxe até um dado que eu falava preliminarmente com você aqui, de 2021 para cá, em relação a cirurgias gineco-obstétricas, né, cesarianas e laqueaduras, o nosso hospital já realizou 190 procedimentos. Anota esse número, 190 procedimentos. Isso. E, infelizmente, e eu falo isso de coração partido, essa foi a primeira paciente com esse tipo de cirurgia que foi a óbito no nosso hospital. De 190. Isso. É profundamente lamentável, mas o que poderia ser feito, tecnicamente, eu estou falando do humano, foi feito. E equipamento tinha. Sim. A pergunta que não quer calar, eu vou fazer já já. Sim. Como é que vocês se sentem como profissionais diante desse tiroteio que a internet provoca? Mas, assim, o que o laudo diz? O laudo, vocês encaminharam para o SVO. É o Serviço de Verificação de Óbito. A gente tem o IML, tem o SVO. As mortes não violentas, elas são investigadas pelo SVO. Né? Como a princípio a gente não tinha certeza do que estava acontecendo, né? Não foi uma sequência. A paciente estava bem, foi ao banheiro e teve uma parada. Né? Não foi uma sequência de coisas que aconteceram. Então, a gente tinha algumas possibilidades, algumas suspeitas, mas não podia afirmar com exatidão, com certeza. E o procedimento nesse tipo de situação é encaminhar o corpo ao SVO. Foi conversado com a família, com o esposo, com a irmã, eu mesmo tive essa conversa, né? E eles entenderam a necessidade do envio do corpo ao SVO. Inclusive, na sexta-feira, nós não nos manifestamos, até porque a gente esperava um laudo preliminar do SVO. O laudo definitivo ele demora bastante tempo, mas é emitido um laudo preliminar após o corpo ser liberado e a declaração de óbito ser preenchida. Né? A gente esperava esse laudo preliminar, até porque todos nós estávamos profundamente abalados e surpresos com o acontecido. Tá? E a gente teve acesso a esse laudo preliminar e a causa do óbito veio como um edema agudo de pulmão. Né? O que causou o edema agudo de pulmão, a gente vai ter certeza só no laudo definitivo. Né? Pode ter sido um tromboembolismo pulmonar, pode ter sido um infarto, enfim, tem algumas possibilidades. Né? Mas vale frisar que, apesar desses eventos fazerem parte do risco cirúrgico, não foi um evento ligado diretamente ao procedimento cirúrgico. Né? Faz parte do risco cirúrgico, é um risco indireto, mas não foi nada direto ao procedimento cirúrgico. A paciente não estava sangrando, não foi nenhum tipo de erro cometido durante o ato cirúrgico, sim, até porque aconteceu praticamente 24 horas. A paciente já estava na iminência de receber alta. A gente dá alta dos partos cesarianos 24 horas depois, estando tudo bem. E até então estava. Né? Então, assim, ela já estava na iminência de receber alta hospitalar. Receberia alta hospitalar naquela manhã.
Muito lamentável, né? Infelizmente. É doída a situação. Eu sei que o Missi inteiro se comoveu. Inclusive, Tabosa, eu já fiz isso pessoalmente, né? Mas aproveito a oportunidade para me solidarizar e transmitir os meus sentimentos e os sentimentos de todos os profissionais do Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, a todos os familiares e todos os amigos da paciente, né? Nós estamos profundamente consternados e dizemos que claro, a perda da família é irreparável, não tem como comparar, mas que estamos sentindo muito, muito com isso. Era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Porque eu lhe conheço há mais tempo, bem mais tempo. Eu lhe conheço desde criança. E sinto que você já passou por dificuldades, né, no hospital de Itapajé, onde o clima é tenso, mas eu lhe vejo assim, bem triste, bem pesaroso. Cícero, para você como diretor da unidade, cara, um episódio desse vai pro teu currículo como sendo um dia de muita dor, né, meu irmão? Certeza, tá bom. A gente fica a pensar, né, que a gente não quer que aconteça com ninguém. Infelizmente, a gente trabalha com vidas e o local que a gente trabalha, a gente perde vidas, né? E a gente não tem domínio sobre isso. A gente não tem domínio. A gente tenta, a gente faz o possível e chega até o impossível, né? Para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, é algo que é pertinente à nossa função, ao nosso ambiente de trabalho. Como aqui no nosso ambiente você tem que trazer notícias boas e ruins, lá também a gente tem que fazer, dar notícias boas e ruins para as famílias. A exemplo, eu posso citar aqui com propriedade o que aconteceu ontem no hospital. A gente, como você bem falou, a gente foi dilacerado com uma série de inverdades que foram jogadas nos grupos, sem nem ao menos nos procurarmos. Sem nem ao menos nos procurarmos. Isso é importante salientar. Porque na sexta-feira eu fiquei até tarde na unidade, até tarde. E ninguém me procurou, a não ser a rádio. E eu os recebi, como você bem sabe, e eu fiquei esperando alguém lá para eu poder explicar, mostrar a nossa unidade, e não foram. Né? Não foram. Ontem a gente teve duas situações bem aparentes e divergentes simultaneamente. A gente teve o rapaz que sofreu o acidente, que vocês já noticiaram aqui mais cedo. Esse rapaz chegou na unidade em um estado bem grave, onde a gente conseguiu reverter a situação dele. E uma senhora já um estádio crítico bem complicado, que a gente não conseguiu salvá-la. Para uma família, nós demos uma notícia boa, a gente conseguiu salvar aquele paciente, era um jovem acometido de um trauma. E para outra família, a gente teve que dar uma notícia triste, que a gente acabou perdendo a paciente pela condição clínica da paciente. Então, assim, eu enquanto diretor administrativo que estou e enquanto enfermeiro que sou, a gente sente muito. A gente fica consternado, como o Léo falou, porque a gente não quer perder. É um paciente, a gente sabe que aquele paciente ele é o amor de alguém, certo? Isso poderia ter acontecido, tá bom, há quase 2 anos atrás, quando minha esposa fez a cesárea no hospital de Irauçuba. O pessoal fala que os outros fazem cirurgia, mas a gente não prova do próprio remédio. A minha esposa, meu filho nasceu em Irauçuba. Meu filho é irauçubense. Pela manhã, minha esposa apresentou mecônico, como fosse o bebê tinha feito cocô na barriga dela, ao grosso modo falando, para quem entenda. Certo? E de pronto foi feita a cesárea de emergência na minha esposa. Isso poderia ter sido com ela. Só que a gente não tem um domínio das coisas. O cronos de Deus é totalmente diferente do nosso. A forma dele trabalhar e agir é diferente da nossa. Certo? Então, assim, para mim é uma perda irreparável diante da família. E enquanto unidade também a gente sente muito. Tanto eu, doutor Leonardo, como todos da unidade. A gente ficou completamente abalado. Todos ficaram... Você olhava para a cara dos técnicos, dos enfermeiros que deram seguimento ao plantão, você via a cara de abate de cada um. Então não há quem diga que a gente não sentiu. Eu acredito, ô Tabosa, que ninguém sai de casa para o seu local de trabalho pensando em fazer o mal. De maneira alguma. Só que o mal, independente de você querer ou não, ele pode acontecer. E às vezes ele pode ser evitável, mas muitas das vezes, por mais você querer evitar, ele vai acontecer. E a gente tem que apenas saber trabalhar com aquela situação. Por mais que muitos julguem, muitos falem, sem propriedade até, né? A gente tem que ter um entendimento, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Eu não posso julgar um popular porque ele não tem o mesmo conhecimento que eu da área técnica.
Mas eu sou aberto a qualquer popular que quiser visitar a unidade e eu apresentar ela de coração aberto. Porque, inclusive, eu vi comentários esdrúxulos que faltava oxigênio no hospital, que não tinha. Certo? Que a gente não tinha um cardioversor, sem que nós temos 4 cardioversores. Que a gente não tinha muito, a gente tem 4 monitor. Certo? Então isso me dói, porque assim, a gente luta para poder manter um hospital, uma unidade de referência. Como hoje a gente é a unidade o SAMU. As UTIs quando vem para ir ao sul, eles vêm de coração aberto, porque sabe que vão pegar o paciente estabilizado. Porque a gente tem material, a gente tem medicamento, a gente tem técnicos que são capacitados. Nós temos um programa na unidade, tá, de educação permanente, onde todos os enfermeiros e técnicos são capacitados. Eu digo isso porque eu sou um dos professores que dou aula para eles. Certo? A gente pega a nossa mão de obra, ela é capacitada. Agora, infelizmente, esse tipo de coisa ele vai acontecer. Nós querendo ou não, a gente querendo ou não, perdão, isso vai acontecer. É lamentável. Bom, e aí eu falava da pergunta que não quer calar para a gente fechar exatamente isso. Como vocês se sentem assim? Como contornar esse momento no aspecto psicológico? Porque, poxa vida, o hospital que eu trabalho, ele me dá as condições, a nossa equipe estava presente e tecnicamente fez o que pôde e infelizmente evoluiu. E isso acontece desde que a medicina é medicina, né? Mas, assim, contornar esse tiroteio que vocês recebem ou receberam, precisa de força, precisa de fé. Sim. Tabosa, final do ano eu estou completando 13 anos de graduação em medicina. Né? Eu fiz faculdade na UFC Fortaleza, finalizei meu curso em 2011.2. E nesse período eu já tive a oportunidade, sempre trabalhei com emergência, né? Desde a minha formatura até então, trabalhando em pronto atendimento, em unidades com serviço de urgência e emergência. Tive passagem em praticamente todos os municípios do Vale do Curu, municípios menores, municípios maiores. E, assim, é uma situação em que a gente não quer passar por ela, mas é inevitável para o profissional de saúde, principalmente com quem trabalha com urgência e emergência. Né? Então, assim, nesse ponto, eu e o Cícero e toda a equipe estamos com a consciência tranquila de ter feito tudo que estava em nossas mãos para salvar a vida da paciente. Tenho certeza que ao longo da minha carreira, que ainda há de vir, não será a última vez um evento semelhante a esse, né? Não vou dizer igual, mas com algumas características comuns, até porque trabalhamos com vidas, e vidas em muitas situações em estado crítico, né? Então, assim, terão muitos pacientes que iremos salvar, mas haverão pacientes que iremos perder, né? Isso faz parte. E, assim, não sei se a gente pode falar em conforto numa hora dessa, mas quando eu transmitia para a irmã da paciente, que era a que acompanhava na enfermaria, transmitia a notícia, na verdade, a necessidade de investigação do óbito e a consequente envio do corpo para o SVO, né, relatando que o corpo teria que ser necropsiado, todo o procedimento, porque para a gente fazer isso, a família tem que autorizar, inclusive formalmente, tem que mandar a documentação antes, a ficha de autorização de necrópsia assinada. Né? Quando eu transmitia isso para a irmã, que era quem acompanhou a paciente desde o internamento até aquele momento, ela assim, eu visivelmente abatido, ela mais do que qualquer outra pessoa também, né? Mas ela olhou nos meus olhos e falou: doutor, fique tranquilo, eu sei que vocês fizeram tudo que vocês puderam pela minha irmã. Uhum. E assim, é algo que até me surpreendeu, porque uma pessoa naquele momento de uma dor tão profunda, né, a perda de um irmão, de um familiar, né, reconhecer que o nosso trabalho e o que foi feito era o que realmente tinha que ser feito. Cícero, mais alguma consideração? A minha insistência na sexta-feira, eu queria justificar diante dos seus olhos, porque pela minha experiência de vida eu sabia que ia dar a repercussão que deu, por conta do momento político. Já vai ter eleição, por conta também da participação de um político de Irauçuba no cenário político do Itapajé, que é bem torpe, né? Eu tinha certeza que ia dar a repercussão. E o que você falou na sexta-feira foi de muito significado,
jornalisticamente falando, né? Se quiser acrescentar mais alguma coisa, eu quero agradecer os dois por ter vindo, parabenizar pela luta. O luto está nos olhos de vocês, né? Isso é perceptível, claramente. Por isso eu pedi para colocar os dois na tela, do jeito que a nossa equipe fez aqui. Porque com vida não dá para fazer teatro. Não dá para fazer teatro, né? Então, como diretor, fecha nosso bate-papo. Quero te agradecer por ter vindo. Pronto, Tabosa. Eu, enquanto diretor do hospital, agradeço ao espaço aqui que nos foi cedido, né? Para que nós possamos aqui ter esclarecido a boa parte, ou se não todas as dúvidas que ainda pairavam sobre o ar. Mostrar que a unidade, o hospital, não está se escondendo de nada, certo? A gente foi atrás das informações. O doutor Leonardo já explicou aqui bastante. A gente encaminhou o corpo, a gente também queria, a gente tinha essa necessidade de entender o que estava acontecendo, tá? E eu, enquanto diretor administrativo do hospital, que estou, certo? Eu me coloco à disposição para qualquer popular que quiser visitar a unidade, certo? Eu sou enfermeiro graduado pela UVA desde 2019. Trabalho com urgência e emergência desde 2013, onde eu passei 8 anos na UTI do regional, trabalhando no regional. Então, eu tenho propriedade para falar de urgência e emergência, com quem quer que seja. Eu tenho propriedade. Uhum. E de olhar nos olhos das pessoas e falar, isso aqui foi feito porque com consciência. Com consciência. Quem quiser, qualquer pessoa que quiser vir visitar a unidade, debater comigo sobre urgência e emergência, eu estou aberto a isso. E eu não fujo do debate. A nossa unidade está de portas abertas para receber quem quer que seja, para qualquer tipo de demonstração, averiguação, tá certo? A gente não tem o que esconder. O nosso hospital, ele é limpo. Infelizmente, as coisas acontecem porque se trata de um hospital. Lá você vai perder e vai ganhar vidas. Lá você tem dados positivos e também tem dados negativos. E isso é pertinente à unidade. E você não consegue desligar isso dela, não. Certo? Tanto eu, quanto o Dr. Leonardo, como todos os profissionais do hospital, estamos abertos para qualquer tipo de diálogo, com quem quer que seja. Mais uma vez.